Abra a tua Bíblia comigo. O Evangelho de João, capítulo 10. Nós estamos caminhando pelo Evangelho de João de uma forma tão bonita, nós estamos ouvindo as palavras que o apóstolo João escreveu há tantos anos atrás, mas que trazem uma verdade tão viva e que mexem com o nosso coração. O Evangelho de João, ele transmite o Evangelho do Senhor Jesus Cristo de uma forma tão bonita que é capaz de impactar o nosso coração a cada versículo, a cada palavra que lemos. E quando nós começamos a entender as nuances que existem, os detalhes, quando nós lemos com um olhar mais profundo e entendemos cada detalhe que ele nos traz, isso faz uma diferença enorme em como nós entendemos essa mensagem maravilhosa e como nós aplicamos essa mensagem na nossa vida. É por isso que nós estamos aqui, chegamos ao capítulo 10, nós estamos quase na metade desse evangelho. E nós estamos sendo impactados a cada domingo com a verdade de Jesus, quem Ele é e o que Ele está fazendo na nossa história. Hoje eu quero convidar você a seguir nesses versículos do capítulo 10, do versículo 11 ao versículo 21, e abrir o teu coração para aquilo que Deus tem para te falar. Eu creio muito nisso, irmão. Se Deus te trouxe aqui, nesse culto, nesse dia, e tem uma mensagem para você, isso é para o teu coração e para a necessidade da tua alma. Então abra o teu coração e não deixe que nada te distraia nesse momento, porque é o próprio Senhor Jesus que fala quando a palavra dele é aberta. Diz assim a palavra do Senhor, de um jeito tão bonito, tão forte e tão impactante nesses 10 versículos. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras, houve nova divisão entre os judeus. Muitos deles diziam, ele tem demônio e enlouqueceu. Por que vocês ouvem o que ele diz? Outros diziam, esse modo de falar não é de endemoniado. Será que um demônio pode abrir os olhos aos cegos? Que o Senhor fale e continue falando e aplicando esse texto no nosso coração. Em nome de Jesus. Meu irmão, eu quero começar essa reflexão pensando com você como o nosso mundo, a nossa atualidade, vive uma certa ilusão. Ilusão é aquilo que você pensa que é realidade, mas que na verdade não é. Que você acredita que é verdade, mas que na verdade, que quando você olha para a prática, você vê que as coisas não são tanto assim. Nós temos uma ilusão de uma sociedade conectada. Nós temos essa ilusão, porque em partes isso é verdade. Se você olhar na história e nos anos que se seguem, a palavra conexão, ela está em todos os lugares. A palavra conexão agora faz parte do nosso dia a dia, do nosso linguajar. Nós temos celulares sempre à mão. Quem consegue viver sem essa extensão do meu braço? Para onde você vai, você carrega o seu. E quando você chega em algum lugar, se não tem aquelas ondinhas de Wi-Fi com uma senha disponível, dependendo da pessoa, entra em pânico. Principalmente se for adolescente ou jovem. Nós estamos numa sociedade onde as redes sociais,
Elas não são uma opção, mas parece que elas são uma necessidade. Nós estamos ali conectados o tempo todo. A gente não abre mais o jornal quando você acorda. Você abre o Instagram para ver o que aconteceu da noite que você dormiu com ele aberto até o outro dia. Aliás, foram 8 horas desatualizadas. Nós estamos o tempo todo conectados. Olha que maravilha da tecnologia. Hoje nós conseguimos conectados falar aqui de Itatiba com alguém lá do Japão, numa chamada de vídeo. Isso há poucos anos atrás, isso era impossível. Hoje isso é real. Você quer reunir um grupo de estudo? Você não precisa estar no mesmo lugar, na mesma cidade, você não precisa estar no mesmo ambiente. Abre uma conversa online e várias pessoas podem se reunir. Sim, nós estamos conectados e nós vivemos nessa ilusão de que essa conexão conecta os nossos corações. Nós vivemos numa ilusão que conexão online e estar mais próximo das pessoas, à distância de uma mensagem de WhatsApp, realmente significa a conexão real dos corações. Curiosamente, tão conectados nós somos, mas uma das maiores crises da humanidade, da nossa atualidade, se chama solidão. Nós estamos conectados, mas nos sentimos sozinhos. Uma coisa é você conseguir falar com alguém a qualquer distância. Outra coisa é se sentir invisível, sem vínculo, sem cuidado, cercado de gente, mas não pertencendo a ninguém. Parece que você está sempre perto de conseguir falar com alguém, ligar para alguém, estar próximo de alguém, mas as coisas na prática não são bem assim. Porque quando você deita a cabeça no travesseiro, parece que um sentimento estranho toma conta do nosso coração. E a gente fala assim, estamos tão perto, mas estamos tão longe. As conversas olho no olho são trocadas por rolagem de tela. As conversas de elevador, agora parece que se tornaram algo que dá pânico na gente. Você entra no elevador e pega seu celular e cobre sua cara com ele. Você não consegue mais esperar nada sozinho. Você não consegue ter momento de ociosidade. Por quê? Porque o mundo e a cultura te ensinou que você precisa viver para si mesmo. Você precisa viver esse individualismo. É você e você. Nós escutamos sempre frases assim: seja independente. Não dependa de ninguém, não precise de ninguém. Você não precisa de estar o tempo todo com as pessoas. Siga sozinho, assim você não se decepciona. O ser humano vai te decepcionar, então para que ficar cercado de gente? Eu não sei você, mas quando a gente rola o dedo lá no Instagram, a gente vê postagem agora. Antes eu via postagem dos 40 mais, que preferia ficar em casa, não fazer nada, que gosta de uma sopa no frio. Eu entrei para esse time. E agora eu vejo os 30 a mais se pronunciando também. Não, eu não quero sair, não quero me divertir, eu quero ficar em casa quietinho, debaixo dos cobertor, vendo uma série do Netflix. Afinal de contas é só eu comigo mesmo. É assim que eu me protejo, é assim que as coisas acontecem, mas isso é uma grande falácia, queridos, isso é um grande engano. Sabe por quê? Na nossa essência, Deus disse assim: não é bom que o homem esteja ou seja só. Não é bom que você caminhe sozinho, que você esteja sozinho. Na sua essência, Deus colocou uma necessidade em você. Uma necessidade de conexão não virtual e ilusória, mas uma necessidade de conexão real. De vida na vida, coração no coração. De um relacionamento que sai da superfície e desce, para te ensinar o que realmente é cuidar um do outro e amar um ao outro. Essa é a necessidade que todo ser humano tem. Todos nós precisamos de alguém que nos conheça pelo nome, que se importe com a nossa dor. Quando você está mal, você quer que alguém ligue para você, mesmo que você não admita isso. Você quer que alguém perceba que você está precisando de ajuda, que celebre as nossas vitórias. Como é bom a gente fazer aniversário e as pessoas se lembrar disso. De repente você recebe uma mensagem, não sei de onde, não sei de quem, e a pessoa simplesmente dizendo para você: você é importante para mim, eu lembrei do seu aniversário. Nós precisamos disso, de pessoas que nos protejam quando nós estamos vulneráveis, que nos corrija quando nós estamos fazendo algumas coisas que não estão no caminho certo.
Relacionamento sem cuidado é superficial. Cuidado sem relacionamento é um movimento frio da humanidade. Mas quando existem esses dois movimentos, essas duas palavras que se entrelaçam para mostrar a essência do que é ser humano, nós entendemos o que Deus colocou de necessidade dentro do nosso coração desde quando Ele nos fez. Nós precisamos de um relacionamento que, entrelaçado com o cuidado, nos mostre quem realmente nós somos, seres humanos. É para esse momento que Jesus entra e diz: eu sou o bom pastor. E apesar da frase ser simples, apesar de parecer tão simples e não ter nada a ver com tudo isso que eu disse, quando você aprofunda nesse texto que nós acabamos de ler e você ouve o que de fato está escrito aqui, você vai perceber que Jesus é esse bom pastor prometido por Deus e que se relaciona e cuida de verdade das suas ovelhas, com tamanha intimidade que Ele é capaz de dar a vida por elas. Não é um relacionamento raso e sem cuidado, não é um conhecer de boca, mas é algo profundo que desce lá na nossa necessidade de se relacionar e se abrir para ser cuidado de verdade por aquele que cuida da nossa alma, da nossa vida e do nosso coração. Esse texto ensina um pouquinho sobre isso e eu queria que você prestasse atenção nessas verdades que são capazes de mudar tanta coisa dentro de nós. Porque a palavra ela vai penetrando e vai mudando o nosso coração de dentro para fora. Ela vai curando feridas, transformando traumas em vida. E é isso que Jesus está fazendo hoje. Para a gente entender esse texto melhor, nós precisamos voltar um pouquinho no seu contexto. E eu sempre faço esse exercício para você, quando estiver lendo a Bíblia em casa, também fazer. Nunca leia um texto de forma isolada, mas para você entender por que Jesus declarou, eu sou o bom pastor, você precisa entender onde isso está inserido. Quando isso começou? E nós falamos semana passada que tudo isso começou, esse texto faz parte de um diálogo que está como uma reação, uma resposta ao capítulo 9. Quando Jesus cura aquele cego de nascença e faz ali um milagre inesperado, improvável, escandaloso, de pegar alguém que nasceu cego e restaurar a vida, a visão e a sua história. Mas por causa dessa cura, esse homem foi expulso da sinagoga. Por causa dessa cura, esse homem foi expulso do meio religioso. E Jesus encontra com esse homem agora expulso, com certeza entristecido, rejeitado pela religião daquela época, e Jesus fala com ele, e aquele homem entende quem é o Cristo, quem é o pastor de verdade das suas ovelhas, mas no meio dessa conversa existiam os religiosos. E na semana passada nós vimos isso acontecendo, e Jesus falando palavras fortes como essa, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Eu sou o único caminho que existe para que você entre nesse rebanho. Se não for eu, você não entra aqui. Entrará, sairá e achará pastagem, achará tudo o que você precisa. E o versículo 10 é tão lindo. Nós aprendemos tanto no domingo passado, quando nós lemos, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Não, o ladrão aqui não é o diabo. Eu falei isso na semana passada e falei, para de colocar o diabo onde ele não está. Ladrão aqui são aqueles que enganam, os religiosos daquela época, aqueles que roubam as ovelhas pulando o muro e não entrando pela porta. Essa é a imagem de Jesus quando falou isso. Mas o importante não é o ladrão, o importante aqui é o que ele disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, para que vocês tenham a vida verdadeira de Deus, não a vida biológica, não é só sobre respirar, nem sobre sobreviver a segunda, terça e quarta, porque tem tanta gente sobrevivendo, mas não está vivendo. Ele está falando vida, vida de verdade, vida de Deus na tua vida, e essa vida vai ser transbordante, maravilhosa, abundante no teu coração, se você entender o que eu tenho para você. Mas uma pergunta surge diante dessa afirmação de Jesus: como?
Como que ele oferece, como que ele entrega, como é possível que Jesus nos entregue essa vida, a vida transbordante de Deus, a vida que faz realmente, não vivemos um estado letárgico de sobrevivência, mas uma vida de fato, de verdade, real em Cristo. Como ele faz isso? E aí que vem a afirmação tão forte, tão linda, tão poderosa de Jesus, quando ele diz que ele é o bom pastor e ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. Jesus está dizendo: sabe quem eu sou? Eu sou o pastor de fato e de verdade. Sabe o que eu faço para que você tenha vida? Eu entrego a minha vida para que você tenha vida. Eu pago o preço para que você tenha vida. Vamos prestar atenção em alguns detalhes aqui para a gente entender isso melhor. O texto diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O versículo 14 diz: eu sou o bom pastor. E ele repete: eu dou a minha vida pelas ovelhas. Versículo 17: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, ninguém me mata. Pelo contrário, eu espontaneamente ou voluntariamente dou, entrego. E eu tenho autoridade para entregar e também para tomar de volta, para reavê-la, para ressuscitar. Porque este mandato eu recebi de quem? De Deus, do meu Pai. Essa autoridade, ela vem do meu Pai, da relação que eu tenho com o Pai. Eu amo esse texto, queridos, porque essa frase ela é muito forte e os detalhes são muito importantes. Jesus começa com essa sentença dizendo: eu sou o bom pastor. A palavra bom aqui não é uma palavra qualquer que foi usada aleatoriamente para dizer que ele é um pastor bonzinho, ele é um pastor legal, ele não é igual ao pastor ruim, ele é o pastor legalzão. Não é isso que está falando o texto. A palavra bom usada nesse texto aqui, no grego, é kalos. E a palavra kalos é uma palavra importante porque ela tem um significado, no português seria bem melhor traduzido como aquele que é pleno, ideal, o melhor, nobre, o padrão, o modelo, sem defeito. Ele é o modelo padrão do pastor que cuida das suas ovelhas. Ele é aquele que não tem defeito no seu cuidar e na forma como ele trata e lida com as suas ovelhas. Ele é o modelo para ser seguido, o padrão para ser instituído na nossa vida. Essa palavra é tão forte que ele está dizendo: eu sou o pastor e não sou qualquer pastor, eu sou o melhor, eu sou o único, eu sou o maravilhoso que foi prometido para a realidade da sua vida. E esse pastor, como foi tão prometido, sabe o que ele faz? Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Eu acho isso bonito porque aqui Jesus não está usando somente uma imagem, uma metáfora. Em outros lugares ele sim usa uma metáfora, uma ilustração, mas aqui não. Aqui ele, muito mais do que uma metáfora, ele está fazendo uma reivindicação. Ele está chamando para si algo que é muito importante, que precisa ser observado aqui. O que ele chama para si quando ele diz diante daqueles fariseus, lembra com quem ele está conversando? Ele diz para os religiosos que ele é o bom pastor e não um bom pastor. Ele diz: eu sou aquele que vem das profecias e das promessas de Deus, como promessas que estão escritas no livro de Ezequiel, capítulo 34. Se você abrir a sua Bíblia, você vai ver que em Ezequiel, em Zacarias, em Jeremias, em vários outros lugares, Deus olha para Israel e lamenta como os líderes, como aqueles que deveriam cuidar do povo, agora se apossaram do povo e maltratam o povo e abusam do povo e usam do povo para benefício próprio. Deus em Zacarias diz que existe o pastor que é inútil. Ele chega a dizer isso, que ele é inútil.
Por quê? Porque ele tem a função de pastor, mas ele não cuida do rebanho. Ele tem a função de reunir as ovelhas e mantê-las juntas, mas ele não faz isso. Ele tem a função de alimentá-las, mas ele que se alimenta delas. São pastores que não cumprem aquilo para o qual foi chamado. E Deus vem com palavras fortes, dizendo nesses textos: ai de vocês, pastores e líderes do povo. Ai de vocês que fazem o que vocês estão fazendo. Porque ao invés de juntar o meu rebanho, vocês dispersam ele. Ao invés de cuidar do meu rebanho, vocês se alimentam dele. Ao invés de abraçar as minhas ovelhas, não é isso que vocês estão fazendo. Vocês estão fazendo algo totalmente diferente disso. É nesse contexto que Jesus olha para aqueles religiosos que conheciam tão bem essa profecia e diz: sabe quem eu sou? Eu sou o pastor prometido em Ezequiel 34. O pastor que viria para colocar um ponto final sobre essa devastação causada pela religiosidade de Israel e levantar uma geração de verdadeiros líderes e adoradores que olham para o Senhor e são guiados por Ele. Eu sou o cumprimento dessa profecia. Eu sou o próprio Deus que veio cuidar do seu povo. Eu sou aquele que vai juntar esse rebanho e fazer dele um só rebanho, debaixo de um só pastor. Que coisa mais linda do que essa, gente? Jesus dizendo: eu sou o bom pastor. Sou eu que dou a vida pelas minhas ovelhas. Sou eu que estou dizendo para vocês que para vocês viver, eu morro. Essa imagem não era tão incomum assim naquela época, porque quando o rebanho estava sendo pastoreado, perigos eram muito comuns. Se você ler um pouquinho do Antigo Testamento, você vai ver que o próprio Davi, ele enfrentou alguns desses no rebanho dele. Uma vez Davi chegou a matar um urso, vocês lembram disso? Davi matou feras, um leão, para proteger o seu rebanho. A figura do verdadeiro pastor é esse, que se coloca diante do rebanho e enfrenta os desafios e as feras para proteger o seu rebanho. Ou você enfrenta a fera, ou você deixa a fera pegar as ovelhas. Ou você enfrenta e se coloca ali para proteção, ou você foge. E Jesus está dizendo: eu morro para que vocês vivam. Eu entrego a minha vida para que vocês tenham vida. Eu pago o preço que for necessário para que vocês respirem uma vida transbordante em Deus. Eu me entreguei para vocês, gota após gota de sangue, para que vocês pudessem viver a vida plena que Deus tem para vocês. Então transbordem, porque eu entreguei minha vida a favor de vocês. Quando Jesus faz essa reivindicação, queridos, ele nos ensina muitas coisas, muitas coisas. Quando ele diz: eu sou o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, nós podemos aprender tanto. Nós podemos ter uma segurança absoluta na nossa salvação, sabe por quê? Quem nos salva é o bom pastor que garante que você não vai enfrentar esses perigos, porque ele enfrentou no seu lugar. E a garantia vem daquele que é o próprio Deus. Por isso ele começa essa sentença dizendo: ego eimi, eu sou. O Deus de vocês desceu na terra para se colocar na frente de vocês e te proteger de qualquer perigo e guardar vocês até o fim. Ninguém pode arrancar uma ovelha da sua mão. É isso que ele diz. Eu sei que tem muito cristão que sofre e se angustia pensando nessa questão de ora estou salvo, ora eu não estou salvo, ora eu estou com Deus, ora eu perdi a graça de Deus, ora eu caí dessa graça, ora o meu pecado me arrancou das mãos do bom pastor. E parece que a vida se torna um pesadelo, porque você precisa se vigiar cada segundo para que você esteja de pé, porque são os seus atos que vão te manter nos braços do pastor, e não os braços do pastor que vão te manter seguro. Queridos, a saber do que Jesus fez por nós e faz por nós deveria nos dar uma segurança absoluta de deitar a nossa cabeça na cama e dizer: eu sei que aquele que prometeu guardar a minha vida, ele cumpre até o final.
porque ele se entregou por mim. Em João, capítulo 10, na semana que vem a gente vai falar um pouquinho disso, no versículo 28 e 29, ele fala assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, vocês jamais perderão essa vida, vocês jamais se perderão, ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar, nem você mesmo. Quando você é a ovelha do bom pastor, fique tranquila, é Ele que te salvou, e nada é capaz de te tirar das mãos dele. Nada, absolutamente nada. Isso ensina para nós um valor pessoal maravilhoso. Cristo morreu conhecendo cada um de nós. Você nunca pensou nisso não, gente? Mas ele me conhece, mesmo assim ele me ama, ele sabe o que ninguém sabe, ele sabe o que eu penso, ele sabe o que eu sinto. Ele me conheceu antes de falar assim: eu vou morrer por você. Ele te escolheu mesmo com seus defeitos, e olha que não são um pouco, gente. Por mais que a gente se esforce, nossos defeitos são gigantes, nossas limitações são enormes. Ele conhece os seus desafios, Ele conhece como você lida com as suas crises, Ele conhece as suas falhas. Isso deveria eliminar de nós aquele senso de inutilidade espiritual, de que eu não sirvo para nada, eu não presto para nada. Eu não estou pregando aqui teologia coach não, gente. Mas você precisa olhar para a frase de Jesus e entender que Ele tomou a iniciativa de salvar você quando Ele entregou a sua vida naquela cruz. E Ele disse: eu vou morrer para que você tenha vida e a tenha em abundância, porque eu te amo. Eu te amo como você é, eu te amo do jeito que eu criei você, eu te amo do jeito que você foi feito, eu te amo e vou trabalhar no teu coração, na tua vida, para que você transborde vida em abundância. E se Jesus, ao falar isso, Ele nos transmite um padrão, eu também aprendo que nós somos chamados ao sacrifício. Nós somos tão bitolados numa vida de autopreservação, e o individualismo faz isso com a gente, o egoísmo faz isso com a gente quer se preservar de tudo, de todos. A gente parece que está assim: já espere a decepção, porque quando ela vem, a gente já está preparado para ela, porque lidar com o ser humano, a gente tem que se proteger. E a gente está vivendo uma bolha de autopreservação que a gente não pode se entregar para nada nem para ninguém, a gente tem que se proteger. Meu querido, Jesus Cristo não se protegeu, Jesus Cristo renunciou à sua vida e se entregou. E quando a gente começa a pensar nesses parâmetros, nós esquecemos dos parâmetros sacrificiais da Bíblia, que diz: se você quer seguir, se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e me siga. Nós esquecemos dos parâmetros, como Paulo nos expôs, que a necessidade do seu próximo seja maior que a tua própria necessidade. Que a vida do teu próximo seja mais importante que a tua própria vida. Que você entenda que você é os braços de Jesus para alcançar os corações que estão do teu lado. Então pare de se autopreservar ao extremo e comece a entender que a vida com Cristo é uma vida de renúncia e uma vida de entrega. Eu aprendo muito com isso. Mas o texto não para por aí. E quando nós caminhamos nele, nós entendemos uma verdade também bem importante que Jesus aponta aqui. Um contraste, onde ele mostra a diferença entre o pastor e o mercenário. Sim, no bloco anterior a gente viu que Jesus comparou ele com o ladrão e o salteador. Lembram disso? O ladrão é aquele que pula o muro, não entra pela porta, porque ele não é dono da ovelha. E ele rouba a ovelha, ele saqueia a ovelha. Se ele for um salteador, ele vai com a faca, ele vai com o facão, ele ameaça as pessoas e com violência extrema, ele toma a ovelha do dono dela e usa para o seu próprio fim. Ele fez essa comparação, mas aqui agora a comparação mudou. O contraste é outro, a palavra é outra. E ele diz assim: o mercenário não é pastor. Isso é muito importante, porque ele diz: sabe quem é o mercenário? A primeira coisa que a gente precisa entender: ele não é pastor. O mercenário não tem ovelhas a quem não pertencem a ovelhas. Ele vê o lobo chegando e o que ele faz?
abandona as ovelhas, ele foge. Então o lobo vai lá, arrebata a ovelha, dispersa o rebanho. O mercenário foge porque é mercenário, ele não se importa com as ovelhas. Existem algumas palavras e expressões muito fortes aqui. Se você não sabe o que essa palavra mercenário significa, é importante o significado dela. Mercenário era uma pessoa contratada para cuidar da ovelha. Ele não era dono do rebanho, mas ele recebia um salário para cuidar daquelas ovelhas naquele tempo, naquele dia. Então ele não era dono do rebanho, mas ele era pago para aquilo. E aí vem aquela grande questão, né? Uma coisa é você ser dono da empresa. Você cuida dela de um jeito, você sabe os perrengues que tem que passar, você sabe que dependendo do que você fizer ali, o aperto vai vir no final do mês, a folha de pagamento não fecha, você sabe que as contas vão ficar apertadas. Se você é dono, você faz com zelo. Você vê uma sujeira no chão, você cata. Você vê alguma coisa fora do lugar, você põe no lugar. O zelo do dono é diferente, porque ele sabe o quanto custou para ter aquilo, ele sabe o tanto que é valioso aquilo que ele tem, ele sabe o quanto custou caro cada pedacinho daquilo que ele possui. O mercenário não, o assalariado não, o funcionário não tem esse mesmo apego, esse mesmo zelo. Hoje ele está aqui nessa empresa, amanhã pode ser que ele não esteja. E como que ele lida com as coisas? Às vezes dando de ombro. Faço de qualquer jeito, isso não é função minha, eu não tenho nada a ver com isso. O copo está aqui, o setor da limpeza que cuide disso, eu não tenho nada com isso. Nossa, as coisas estão desorganizadas, eu também não tenho nada com isso. Eu venho aqui, abro a minha sala, sento na minha cadeira, faço o meu trabalho e vou embora. E se o mundo estiver explodindo? Eu também não tenho nada disso. Que o dono da empresa se vire. Percebe que existe um zelo diferente? Jesus está usando essa figura para dizer, o mercenário ele não tem as ovelhas. Ele não possui o rebanho. E ele cuida de forma diferente. Na verdade, ele não cuida. Porque quando o problema acontece, quando o perigo aparece, o que o mercenário faz? Ele foge. A minha vida é mais importante do que esse rebanho. Você acha que eu vou morrer? Vou enfrentar um lobo e um leão? Vou me machucar, vou sangrar por causa dessas ovelhas? Amanhã eu arrumo outro emprego. Se eu ficar vivo, amanhã alguém outro me contrata. Essa é o coração do mercenário. E como isso ensina algumas coisas para nós, queridos? Eu li uma frase essa semana e essa frase ficou na minha cabeça. Assim, o cuidado verdadeiro se prova no dia da crise. O cuidado verdadeiro se prova no dia da crise. É quando o lobo vem, quando os conflitos surgem, quando a perseguição aparece, quando as provações acontecem, quando as lágrimas escorrem, quando nós nos estamos perdidos, estamos nos sentindo sozinhos, é nos momentos mais difíceis da nossa vida que o coração de fato é revelado. Se existe um relacionamento com cuidado ou se é um relacionamento meramente superficial. Isso é real na nossa vida. O problema do mercenário não é que ele atacava direto as ovelhas. O problema do mercenário era a falta de compromisso genuíno que ele tinha com o rebanho. Ele não amava as ovelhas. E a qualquer perigo ele abandonava elas. Para quem que Jesus estava falando isso mesmo? Jesus estava falando isso para os fariseus. Jesus estava falando para homens que achavam que cuidavam do rebanho, mas que já tinham ouvido de Deus que ao invés de alimentar as ovelhas, vocês estão se alimentando delas. Jesus está falando para homens que no Sermão do Monte ele diz, sabe o que vocês fazem? Vocês colocam cargas e jugos nas costas das pessoas que são tão pesados que nem vocês conseguem carregar. São tantas leis, tantos usos e costumes, tantas interpretações que vocês estão colocando sobre o povo de Deus que nem vocês conseguem cumprir. E na hora que as coisas ficam difíceis, o que vocês fazem? Vocês fogem, vocês abandonam. O que eles tinham feito com o cego que foi curado? Expulsaram ele da sinagoga porque eles não conseguiram lidar com a realidade de Jesus naquele homem. E é isso que o mercenário faz. Isso me ensina muito, gente. Porque se Jesus pôs o contraste na nossa frente, Ele quer que a gente aprenda o que Ele não é. E Ele está mostrando, eu não fujo. Eu não fugi na cruz do Calvário. Aqueles pregos doeram.
Aquela cruz era insuportável. Aquela coroa de espinho doía muito. A falta de ar era inacabada. O meu corpo estava pesado. A dor estava quase insuportável. O abandono de Deus, quando o pecado cai sobre o Cordeiro na cruz do Calvário, aquilo deve ter sido horrível. Mas ele não desceu da cruz mesmo podendo. Ele não disse chega, mesmo tendo poder para isso. Ele não disse coisas de condenação, mesmo quando ele poderia ter dito. Ele resistiu até o final, ele foi até o fim, ele enfrentou lobos, leões e ursos para poder morrer naquela cruz para que você tivesse vida. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu não fujo, e eu não vou fugir, eu vou com você até o fim, não importa o que aconteça, eu estarei com você. Jesus está com você, meu querido. As coisas ficam difíceis, sim, mas Ele nunca saiu do teu lado. Ele nunca deixou de segurar a tua mão, mesmo que você não enxergue isso. Ele nunca deixou de acalmar o teu coração nos momentos de fúria, de ira, de nervosismo, de crises, de ansiedade. Jesus era aquele que estava do teu lado, mesmo invisível, mas estava cuidando dos seus sentimentos, das suas emoções. É Ele que te abraçou naquele dia que você tanto precisava de alguém e não tinha ninguém do teu lado. Jesus é esse que não foge, mas é aquele que fica, que se entrega, que te protege e te guarda. O guarda de Israel não dorme, gente. O guarda de Israel está acordado o tempo todo. Enquanto você descansa, ele te vigia. Enquanto você descansa, ele olha para o teu coração. Enquanto você descansa, ele está protegendo você. Isso me ensina muito, porque a gente precisa aprender com Jesus, examinar a motivação do nosso coração no serviço cristão, na nossa vocação. Eu já disse isso aqui várias vezes. Você acorda segunda-feira, você mais reclama do que agradece. Ao invés de dizer, Senhor, obrigado pelo meu trabalho, o que você fala? Mais uma semana. Você está sobrevivendo, querido. Você está precisando de vida transbordante. Você entendeu que você é chamado para alguma coisa, mas você não entendeu essa entrega como Cristo, que traz uma motivação voluntária de renúncia, de se entregar. Onde você está? No serviço cristão, no amor ao próximo, no abraçar, no cuidar. Meu querido, Cristo está te ensinando como modelo e padrão a ser como Ele, então haja como Ele. Faça como Ele fez. Permaneça fiel nos momentos difíceis. Esses são os momentos que provam e testam o seu coração. Os momentos de alegria são fáceis de passar, gente. Você ri, você se diverte, você vem, você celebra, você abraça, o sorrisão no rosto. Tudo está dando certo. Agora, quando as coisas começam a sair dos trilhos e ficar difícil, é aí que Deus está testando o teu coração e vendo a tua fidelidade. A fidelidade é provada nesses momentos, quando o lobo aparece, quando o leão surge. Você tem agido como um mercenário cristão? Que foge, que sai correndo, ou você é aquele que dobra os seus joelhos e numa resiliência espiritual maravilhosa, você diz para o Senhor, eu sei que o Senhor está comigo e eu preciso resistir até o fim. Jesus está dizendo, siga o meu exemplo. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Se entregue, meu irmão. Se entregue para a vida transbordante que Deus tem para você. Se entregue. E o texto continua nos trazendo mais uma verdade tão linda, e que para mim é o ápice desse texto, quando ele fala desse relacionamento, a expressão da intimidade entre o pastor e as suas ovelhas. Olha o que ele diz no versículo 14 e 15. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Você percebe essa palavra sendo repetida aqui? Eu conheço, elas me conhecem, assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai. Essa palavra conhecer não é um conhecimento teórico, não é saber quem é, saber de nome, saber de longe, sabe? Quando você está conversando com alguém, você fala assim, você conhece fulano? Aí você olha e fala assim,
Ah, eu acho que eu conheço, eu sei onde ele mora, mais ou menos, né? Ele trabalha em tal lugar. Você acha que conhece. Você não sabe nada sobre essa pessoa. Você não convive com ela. Você não aguenta as chatices dela, os defeitos dela. Porque conhecer é isso, gente. Conhecer é quando você sai do raso, da máscara, do superficial, do quando está tudo bem, e desce. É quando a gente está na crise, é quando a gente revela os nossos defeitos. Conhecer é muito mais do que saber quem é. Conhecer, a palavra aqui usada, gnosco, é um conhecimento de maneira íntima e experimental. É o conhecer porque você experimenta a vida com essa pessoa. Jesus está falando assim, ó, eu, como bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, eu vivo com elas, eu experimento a vida com elas, e elas me conhecem, e elas experimentam a vida comigo. É um relacionamento de profundidade, de intimidade, é um relacionamento tão lindo entre nós, Jesus, o bom pastor, que é algo que sai do raso, do superficial. E é isso que o Evangelho de João está mostrando para a gente de uma forma progressiva. Você sabe de fato quem é Jesus, porque se você souber mesmo quem é Jesus, você vai ter um relacionamento com profundidade com Ele. Para onde a sua mente vai quando você não está fazendo nada? Será que é para Cristo? Ou será que você também está se distraindo digitalmente, preenchendo todas as lacunas e os espaços da sua mente com qualquer coisa que não é Jesus? Será que você fala com Ele, ouve o que Ele tem para te dizer? E parece, gente, que eu estou falando as mesmas coisas todo domingo, porque é isso que o Evangelho traz para a gente. Existe relacionamento sem diálogo. Existe relacionamento sem conversa, existe relacionamento sem olho no olho, sem vida na vida, sem entender um ao outro. Não existe, isso é irreal. Mas se isso é irreal entre nós, por que nós lidamos com o nosso relacionamento com Jesus Cristo desse jeito? Você não tem tempo para Ele, você não fala com Ele, você não escuta Ele, você não ouve a sua voz, você não tira um tempo para falar aquilo que está aqui dentro, para que Ele possa ouvir o que você tem para dizer para Ele. Que relacionamento é esse? Ele está dizendo, as minhas ovelhas me conhecem, elas convivem comigo, elas ouvem a minha voz, e ele faz uma comparação bonita e forte. Sabe como é o meu relacionamento com a igreja, o meu rebanho? Da mesma forma que é o meu relacionamento com Deus, Pai. A palavra é a mesma. E ele está comparando o relacionamento trinitário que existe entre Jesus Cristo, o Pai e o Espírito Santo, e trazendo isso para a realidade do chão da igreja. E está dizendo, sabe como eu quero me relacionar com você, ovelha? Da mesma forma como a Trindade se relaciona por toda a eternidade. Com intimidade, profundidade, com algo verdadeiro, algo que muda a nossa vida. Se você olhar, ele já tinha dito isso. A expressão desse relacionamento, por exemplo, no versículo 2, aquele que é o pastor, esse entra pela porta, ele tem legitimidade e autoridade, ele é pastor, ele é dono das ovelhas. E no versículo 3 ele fala, ele chama as suas próprias ovelhas. Está vendo que as ovelhas pertencem a ele? Não é o mercenário, o assalariado que não tem ovelha, é o pastor que é dono da ovelha, é o pastor que sabe o nome dela, que sabe o que ela gosta. Ela gosta de comer debaixo da árvore, então essa aqui eu tenho que levar para debaixo da árvore, senão ela não come. Essa aqui ela é meio custosa, porque a hora que ela está no rebanho, ela foge. Aí eu tenho que ir lá pegar ela e trazer de volta. Toda vez que eu estou dando comida para essas ovelhas, tem uma que vai lá correndo. Eu tenho que ir lá pegar ela e trazer de volta. Essa aqui é custosa também, porque ela vira e mexe, está pulando num buraco, aí ela cai de ponta cabeça. E aí o que faz? Vai deixar morrer? Não, eu pego ela, põe no meu ombro e põe ela no rebanho de novo. Ele sabe o nome de cada uma. Tem um comentarista desse texto que diz que o Senhor, ele é como aqueles pastores no Oriente Médio que conheciam suas ovelhas pelo nome, porque cada ovelha ele dava um apelido. Então tinha a malhada, a fofinha, a branquinha, a peludinha. Cada uma tinha um apelido. E ele chamava cada uma pelo seu nome. E quando ele chamava, a intimidade era tanto que ela vinha. Ela vinha.
Ela ouvia não somente um chamado qualquer, generalista, mas era um chamado particular, pessoal. Você sabe que está falando com você. É sobre você. Você percebe o quanto isso é profundo e quanto isso é bonito? Qual será o seu apelido do bom pastor te deu? Será que ele te chama de a rebeldinha? A fujona? Ou será que ele te chama da fiel, a companheira, a amiga? Ele sabe seu nome, gente. Ele sabe seu nome. Ele te conhece como você nem imagina. E sabe o que é bonito? Esse texto diz para nós que o pastor vai na frente das ovelhas. E quando ele chama as ovelhas, ele leva as ovelhas e elas o seguem. É diferente da vaca. Você já viu gente reunindo rebanho de vaca? A gente tem que ficar correndo assim, ó, e encurralando as vacas para ela entrar nos lugares. Ou a cavalo, ou a pé, vai ter que dar um jeito. Se quer que saia do curral ou entra no curral, você começa a encurralar elas e elas vão. Elas estão com medo, mas você vai atrás, tocando as vacas assim, ó. Já viu que tem uns animais que é assim, você toca os animais. A imagem aqui é diferente, ao contrário, o pastor só chama, elas conhecem tanto o pastor e confia tanto neles que ele vira as costas e sai andando, para proteger elas de qualquer perigo que vier. E onde estão as ovelhas? Rebelde espalhada por aí? Não, está enfileirada atrás desse pastor, correndo atrás dele, sabendo que ali é o melhor lugar que elas têm que estar, porque é proteção para a sua vida, é proteção para o seu coração. Elas o seguem porque reconhecem a sua voz, elas sabem quem ele é. João capítulo 10 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Gente, isso deveria gerar no nosso coração uma segurança imensa, uma tranquilidade maravilhosa, que apesar das tempestades e dos desafios que nós temos nessa vida, existe alguém que está cuidando de mim. Você tem defeito? Tem, meu querido, mas Ele conhece seus defeitos. Você tem coisa errada aí? Tem, mas Ele está trabalhando no teu coração e está te transformando dia após dia. Você tem muita coisa para mudar? Tem. De vez em quando você é a fujona que sai do rebanho, sai correndo para o lado, Ele tem que correr atrás de você para te pegar. Mas Ele está fazendo isso o tempo todo. Ele não desistiu de você. Quantas histórias nós ouvimos de pessoas que nasceram na igreja, foram embora, e depois de muitos anos retornaram, voltaram. O pastor desistiu? Não, o bom pastor trouxe de volta. Você pensou que você estava na sua autonomia, na sua independência, mas ele estava do teu lado, ele tinha o momento certo para te agarrar e falar assim: vamos, chega, até aqui dá, daqui para frente é ladeira abaixo. Esse abismo eu não deixo não. Vamos que você vai voltar para um lugar seguro. E é assim. É assim. Ele está cuidando da gente. A minha vida foi isso. A sua vida pode ter sido isso. Então treine a sensibilidade espiritual, gente, de ouvir a voz do bom pastor. Entenda o que é essa obediência como fruto do amor, e não esse negócio pesado que fica sobre nós, porque Jesus está nos ensinando isso, essa dependência diária. Dependa de Cristo. Dependa de Cristo, não faça nada sem Ele. Leve os teus pensamentos. Eu acho lindo esse versículo de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Quando Paulo fala assim: levando os meus pensamentos cativos a Cristo. Por que Paulo está falando isso? É porque os nossos pensamentos nos enganam, os nossos pensamentos tomam a nossa vida. É dos nossos pensamentos que surgem as piores emoções que nós temos no nosso dia. E aí a Bíblia fala para você: sabe o que você tem que fazer? Todo dia, toda hora. Fazer, treinar, exercitar, levar o seu pensamento cativo para um lugar que é seguro. E esse lugar é em Cristo Jesus. Então leve os seus pensamentos cativos a Cristo, para que você possa desfrutar da paz e da segurança que Ele pode te dar. Dependa dEle. Quebre esse paradigma da cultura moderna que diz que você tem que ser independente. Não, você é ovelha. E ovelha depende do pastor. Para de querer ser autônomo, porque o maior pecado da humanidade está na autonomia que o mundo prega e tanto fala para que a gente tenha. Nós precisamos aprender a dependência que faz parte da nossa essência que Deus nos deu. E como que termina esse texto? De uma forma linda e maravilhosa, falando sobre a unidade. Um só rebanho e um só pastor. Presta atenção, coisa bonita para a gente terminar. Ainda tem outras ovelhas. Não desse aprisco,
Preciso também trazer essas. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um só rebanho, um só. Vamos lembrar uma coisa importante aqui. Para quem que Jesus está falando isso? Fariseu. Jesus está falando isso para judeu. Jesus está falando isso para os líderes religiosos, que acham que por ser descendência de Abraão, descendência de Moisés, eles são os únicos que herdarão a vida eterna. Ok? Vamos lembrar desse contexto, porque isso é importante. Jesus olha para eles e depois de declarar tantas coisas, ele fala para eles assim: deixa eu contar uma coisinha para vocês. Eu ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Ele está dizendo, ele está rompendo um paradigma da exclusividade judaica, está dizendo: vocês não estão entendendo o que está prometido no Antigo Testamento, que Deus vai juntar o seu rebanho de toda tribo, língua, povo e nação, que Deus vai transbordar o seu amor e a sua graça, e que a redenção de Deus é muito maior do que restringi-la a um grupo minoritário. Deus está extravasando a sua graça na extravagância da vida que Ele tem para nós. Eu tenho ovelhas que não estão aqui na Judéia, em Jerusalém. Eu tenho ovelhas que ainda nem nasceram, ovelhas que ainda nem sabem que vão existir. Quando Jesus falou isso, Ele pensava em você. Ele sabia quem era você, ele imaginava você vindo ao mundo, você reconhecendo quem ele é. O dia que caiu a tua consciência, que a ficha caiu, hoje em dia a gente não pode falar isso mais, porque as crianças nem sabem o que é isso, né? A ficha caiu, e quando a ficha caiu, Jesus estava lá, sorrindo para você, e quando ele disse isso, ele estava visualizando essa cena: são vocês as minhas ovelhas, que serão ajuntadas nesse rebanho maravilhoso. Que palavra maravilhosa, gente. Jesus está dizendo assim: eu preciso trazer também essas. A palavra trazer aqui, ou conduzir, olha que bonito é isso. A gente falou trazer e conduzir, mas a palavra ela traz uma expressão profunda de colocar alguém que está fora do seu lugar no lugar certo. A palavra gago, no sentido literal, é essa condução ao lugar de origem. Sabe aquela expressão: você precisa voltar para casa? É aqui, ó. Quando você volta para casa, você se sente no teu lugar. Jesus está dizendo: eu preciso ir chamar essas ovelhas para elas voltarem para casa. Eu preciso chamar cada uma delas para trazê-las de volta para o aprisco. Eu preciso fazer não um convite, mas um ato efetivo de pegá-las e trazê-las, pegá-las e reuni-las. Jesus está dizendo: eu estou fazendo isso. Eu sou o bom pastor de Ezequiel 34 que está reunindo o rebanho de Deus. É as minhas mãos que está dizendo isso. As minhas mãos que estão fazendo isso, é a minha voz que está dizendo isso. Mas surge uma pergunta no meu coração: se Jesus não está fisicamente entre nós, esse relacionamento é intrincado com cuidado, como a gente viu que Ele nos mostra e nos ensina, como que Ele cuida de cada uma das suas ovelhas hoje? Como que Ele faz isso? Porque uma coisa é você deitar na sua cama e falar assim: Jesus está aqui comigo. Você não está vendo Ele, você não consegue tocar nele, você não consegue ouvir audivelmente a voz dele. Gente, e não vai acontecer isso mesmo, tá? Dificilmente o teto do seu quarto vai rachar e uma voz do céu vai bradar lá dentro, e você vai ficar atemorizado, cair no chão, como acontecia no Antigo Testamento. Dificilmente você vai virar para o lado assim, e graças a Deus por isso, porque dificilmente você vai virar para o lado assim, está um anjo parado. Você imagina a tua reação se você vira para o lado na cama e de repente é um anjo parado do teu lado? Graças a Deus, né? Graças a Deus. E aí de repente você começa a esperar esse tipo de experiência, mas o que Jesus te oferece na prática não é muito bem isso. Porque se estiver acontecendo isso com algum de vocês, vocês me contam, porque eu estou sem saber. Não é isso que eu escuto no meu dia a dia. Pelo menos ninguém dessa igreja me contou de anjo, de voz, de dedo escrevendo na parede, nada disso. Isso são histórias lá do Antigo Testamento. Jesus fazia assim, Deus fazia assim. Mas por que Ele não faz mais assim? Não é que Ele não tem poder para fazer, Ele pode, se Ele quiser Ele faz. Mas é que Ele não precisa. Porque Jesus já veio.
E agora como que Jesus cuida do rebanho dele? Aí não tem como a gente não lembrar desse texto. Pedro e Jesus. E Jesus olha para Pedro e diz: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo. O que Jesus fala para Pedro? Então pastorei as minhas ovelhas. Cuide do meu rebanho. Faça da tua vida a minha vida. Através das tuas mãos e dos teus pés, a minha missão vai ser cumprida nessa terra. É através da igreja que Jesus continua exercendo a sua missão. Ele continua cuidando da gente. Sabe como? Quando você está no desespero e chega uma mensagem de WhatsApp no seu celular dizendo: eu estou orando por você. Quando você não sabe mais o que fazer e alguém te abraça e diz: você não está sozinha, eu estou contigo. Se você precisar de qualquer coisa, conte comigo. É naqueles momentos que o desespero está ofuscando a nossa visão. E vem alguém enviado por Deus para chegar para você e dizer: ouça o que eu tenho para te dizer, a palavra do Senhor te garante que você está protegido, está guardado em Cristo Jesus. Sabe aquela palavra, aquela mensagem, aquela oração, na hora certa, no dia certo, no momento certo, quando Deus coloca aquela visita inesperada, aquele encontro na fila do supermercado, que você jamais esperava, mas que você precisava tanto. É Jesus cuidando de você. Sabe como que Jesus cuida de você hoje? Através do rebanho dele. Isso nos dá um conforto maravilhoso, nos dá uma paz maravilhosa, mas isso também nos coloca uma responsabilidade muito grande, irmãos. Simão, você me ama? Então pastoreie as minhas ovelhas. Cuide do meu rebanho. Rompa com essa cultura individualista que diz que você tem que viver para você mesmo. Quebre esse paradigma de achar que você é independente, que você não precisa de ninguém. Simão, você me ama? Então se mova do seu lugar e lembre que durante a sua semana, por mais corrida que ela esteja, por mais atribulada que ela esteja, existe uma família que precisa de você. Existem pessoas que precisam do seu cuidado. Quando você abre a sua voz e proclama a palavra, você está ecoando a voz de Cristo chamando as ovelhas dele perdidas por aí. Quando você cuida de alguém, quando você oferece a sua vida em cuidado de alguém, gente, seja uma carona, um marmitex, uma comida quentinha que chega na hora certa, uma mensagem, um cuidado, uma palavra de carinho, um gesto, um abraço. Você é Jesus. Pegando aquela ovelhinha que saiu fugida, colocando no ombro, e falando: vem cá, lugar seguro para você é aqui, no rebanho, junto com todo mundo. Sabe o que Jesus está ensinando para a gente, irmãos? Que Ele luta pela unidade do seu rebanho, e que Ele chamou e convocou você para lutar com Ele. Ele precisa trazer aquelas que são dele. E com quem Ele faz isso? Ele faz isso com você. Elas ouvirão a minha voz. E então haverá um só rebanho e um só. Eu sei, existem várias igrejas se reunindo hoje. Várias que se reuniram ontem. Existem vários irmãos que já adoraram o Senhor, que estão adorando ao Senhor nesse exato momento, espalhados por essa cidade, pelo mundo inteiro. Mas a palavra do Senhor é muito clara, que não existe mais de um Jesus, mais de um Senhor, mais de um bom pastor. Todos nós estamos debaixo do mesmo Senhor e precisamos entender isso, porque é isso que nos garante a vida. É isso que nos dá saúde. Reconheça o que a igreja significa, um meio invisível do cuidado do bom pastor. Você é instrumento de Deus. Veja o cuidado mútuo como uma missão e não uma opção. Não é uma opção, é uma missão. Então, querido, saia do teu lugar e participe da igreja. Participe do que está acontecendo aqui. Nós estamos precisando de gente para tudo quanto é lugar. Talvez você nunca teve a curiosidade de perguntar, mas nós estamos precisando de gente para servir em todos os ministérios da igreja.
Que tal você sair do seu lugar e se mover para servir a igreja de Jesus Cristo e ser usado por Ele para ser a voz dele chamando ovelha perdida por aí? Você pode fazer isso. Tem o coral, tem a equipe da música, tem a parte técnica da mídia, tem o pessoal da comunicação, o departamento infantil, os adolescentes, os jovens, as mulheres. Tem tanta coisa para fazer. Não faça desse cuidado uma opção, mas olhe para ele como uma missão. E deixa eu terminar falando uma coisa muito importante. Se Jesus preza pela unidade da igreja, não seja você o mercenário para dividir a igreja. Se Jesus luta e entrega a sua vida para que esse rebanho esteja unido, cuidado para você não ser instrumento de Satanás para dividir esse rebanho. Porque qualquer palavra mal dita, ou dita no lugar errado, do jeito errado, da hora errada, pode arruinar a vida emocional de alguém. Aquela conversinha, aquela fofoca, aquele disse que me disse, aquele partidarismo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de não sei quem. A igreja sempre combateu isso, por quê? Porque a Bíblia fala, faça tudo o que tiver ao teu alcance para lutar pela unidade da igreja, porque Jesus morreu por essa unidade. E você é instrumento dele. Eu não sei o que você está enfrentando, nem o que você está passando, mas eu sei que o bom pastor dá a vida para as suas ovelhas. Eu sei que o bom pastor enfrenta os perigos e não foge, ele tem um compromisso eterno com você, ele nunca te deixou sozinho. O bom pastor tem intimidade com o seu rebanho, ele tem um relacionamento profundo, ele te conhece. E o bom pastor está reunindo esse rebanho maravilhoso, cuidando das suas ovelhas. E como que ele faz isso? Através de você, meu querido. Através de você. Como que você pode responder a ele diante dessa mensagem tão bonita? Feche seus olhos.